Atos 2:42, diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, ao partir do pão e nas orações. Então, esse único verso, ele traz uma riqueza de detalhes sobre o que aquela igreja estava fazendo, né? E a primeira coisa, você vai ver, eu vou falar, parece que não vai falar muito, mas eu vou explorar cada palavra desse versículo. O primeiro deles é que, começa falando assim, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, eles, era uma igreja, era um conjunto, era uma coletividade. Deixa eu dizer, a ideia de Deus, quando criou o homem, quando estabeleceu a sua igreja, sempre foi um conjunto, um coletivo, uma unidade de pessoas. Ninguém pode ser igreja sozinho. Ninguém pode ser igreja na sua individualidade. Aliás, individualidade é algo que é contrário à própria natureza de Deus, que Deus em si mesmo, ele não é um indivíduo, mas a Bíblia fala que Deus é triuno, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Tudo que Deus faz é na coletividade. Jesus Cristo falou: olha, tudo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai. O próprio Deus, quando criou a terra, ele não disse eu vou fazer, ele disse façamos. Então tudo que Deus faz é dentro de um pressuposto do coletivo, sabe? Individualidade é invenção do homem, irmão. E cada dia mais a nossa vida está se tornando individual. Cada dia mais a gente está se isolando. Mas deixa eu dizer, a ideia do céu é justamente o oposto. A igreja, ela é um coletivo, a igreja é uma unidade, a igreja é você andar junto com pessoas. A Bíblia fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e esse corpo, ele é formado por muitos membros. Então veja, é impossível um membro sozinho expressar a totalidade do corpo, por melhor que seja esse membro, né? Vamos supor que eu queira me apresentar para alguém que está muito longe, eu não posso ir lá, e aí eu tiro uma mechinha de cabelo, ponho dentro do envelope e mando, falo: olha, esse aqui é o Elias. Será que alguém com uma mecha de cabelo vai conseguir me conhecer? Não, você só vai conhecer o corpo, você só vai conhecer a igreja quando você vê a coletividade. Amém? E aí vai uma crítica, irmãos, porque muitos só conseguem enxergar o pastor. Muitos associam o pastor à igreja. Deixa eu dizer, pastor é uma boca aqui só. Você só vai enxergar a igreja quando você conseguir discernir os irmãos que estão caminhando com você. Não é só o pastor que Deus deu para você, não. Deus deu cada irmão que está sentado aqui, uns para os outros. Você só vai conseguir receber, e a Bíblia fala que existe o galardão do profeta, mas existe o galardão do justo, existe o galardão do pequenininho. Você só vai conseguir ser abençoado completamente quando você entender que todos que estão aqui dentro da igreja foram colocados por Deus para expressar o próprio Cristo na vida uns dos outros. Amém? Então veja, é interessante porque isso fala de coletivo, né? E é interessante porque muitas vezes as igrejas, elas se resumem a um pequeno grupo de pessoas. Um pequeno grupo que faz tal coisa, um pequeno grupo que lidera, um pequeno grupo que ora, um pequeno grupo que faz determinada coisa. Mas deixa eu dizer, a vontade de Deus é alcançar todo mundo, irmãos. Nós somos parte de um coletivo. Não é, mas Deus mandou fazer tal coisa. Deus mandou Moisés ir lá para Canaã. Se Moisés chegar sozinho, Deus ia mandar voltar. Falou: você esqueceu uma turma lá atrás. Porque a ideia de Deus não é salvar um, não é levar apenas um, mas é levar a igreja inteira a chegar onde Ele quer. Se um ficar para trás, irmãos, nós estamos com um problema aqui, porque a ideia é todos, é um coletivo. Deus vê de forma coletiva. Quando a Bíblia fala de salvação, que será salvo tu e a tua casa. Não adianta você ir sozinho, não. Vai voltar, vai falar: esqueceu lá atrás. Volta lá para buscar, é muito mais fácil ir sozinho. Mas Deus, Ele trata dentro do coletivo. Agora, aqui fala que eles perseveravam. Não havia apenas um monte de crente, mas havia um monte de crente com uma unidade. Aliás, a gente
Eu não sei até que ponto isso é de fato da língua portuguesa, ou até isso é só da linguagem videireza, que é da videira. Mas a gente fala que há uma diferença entre união e unidade, né? Aliás, acho que quem ouviu primeiro falar isso foi o pastor Eibe, do MDA. Não sei se no português é assim, mas a gente fala que união é o seguinte: é um monte de gente unido, né? Você pode pegar, por exemplo, um saco de batatas, e aquelas batatas dentro do saco estão unidas. Isso é unidade? Sure? Eu aprendi o oposto. Não, para mim unidade... Vamos falar das batatas então. Você pode ter um saco de batatas e ainda elas estão juntas, mas elas não são uma só. Mas aí você pega essas batatas, bota na panela de pressão, leia-se igreja local, todo mundo trancado lá e pressão na galera, até elas amolecerem, porque tem que ter quebrantamento, e aí você mistura tudo, e aquelas batatas agora são uma só, né? Então veja, eu não sei se é união, se é unidade, eu aprendi que isso que era unidade. Enfim, a ideia de Deus é que nós sejamos um, né? Então veja, não é apenas estar junto, mas é ter unidade de propósito, unidade de pensamento, unidade de direção, irmãos. Nós precisamos caminhar juntos na mesma direção, né? E você sabe, igreja é um lugar onde parece que a criatividade das pessoas floresce mais, né? Cada um tem uma ideia. Não, pastor, por que não pinta de verde aqui? Não, eu acho que tinha que ser de amarelo. Não, eu acho que tinha de ser o chão cor-de-rosa. E eu acho que o teto tinha que ter estrela. Irmãos, o cabeça é Cristo. É Cristo quem decide. É Cristo. Nós precisamos nos submeter, entender que aqui não é lugar de opinião, aqui é lugar de seguir uma direção e ter uma unidade de propósito, um só coração. Então, quando fala que aquela igreja, eles perseveravam, dá um sentido de que estavam todos juntos com o mesmo propósito. Então, nós precisamos checar, porque senão nós temos um problema. Qual que é o propósito da nossa igreja aqui? Você sabe ele? Nosso propósito é ganhar a nossa geração para Cristo. É anunciar o reino dos céus. É trazer o reino dos céus aqui nessa terra. Amém? Você sabia disso? Às vezes o propósito do irmão é entretenimento. Eu vim aqui para rir. Pô, mano, então, não é. Eu vim aqui para ver cantor famoso. Vixe, muito menos. Eu vim aqui para ver uma pregação eloquente, tão pouco. Então veja, nós temos que alinhar o que nós estamos fazendo. Senão nós vamos ter problema, porque o que nós estamos fazendo é ir nessa direção. Se o irmão está com uma outra ideia, não, eu acho que na igreja a gente tinha que rir mais. Aí, peraí, então ele está com outro propósito, ele vai estar sempre contrário àquilo, porque nós não estamos com esse propósito. Ah não, o outro acha que tem que chorar mais, tem que ter mais quebrantamento. Irmãos, nós temos que alinhar aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. Nós estamos aqui para ganhar essa geração. Nós estamos aqui para expressar o reino dos céus, para expressar a justiça de Deus nessa terra, para anunciar o evangelho. Se você está com dúvida, vê o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele fala assim, olha, ide pregai o evangelho e fazei discípulos, né? Ensinando tudo aquilo que eu ensinei a vocês, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cura enfermo, expulsa demônio. Então veja, esse é o nosso propósito. Então nós precisamos estar alinhados, né, para que a gente possa perseverar junto. Não há perseverança, não tem como a gente andar juntos se cada um tem uma própria ideia. Ah não, pastor, eu vim aqui para arrumar um marido. Eu vim aqui porque eu estava precisando de tal coisa. Olha, irmãos, eu não nego que Deus vai fazer tudo isso. Eu creio no Deus que é supridor, creio no Jesus que veio nos dar uma vida em abundância, mas todas essas coisas são uma consequência. Lembra que nós falamos aqui nas primícias? A gente oferta a Deus, a gente honra a Deus, não é de olho lá na recompensa que a Bíblia fala aqui, que nós vamos ser recompensados com os celeiros, porque se você fez isso, você já errou. Você faz isso para honrar a Deus, e a consequência
é que você é abençoado. É o efeito colateral. Mas a gente não faz isso com base na bênção, porque não é uma troca. Então, quando nós cuidamos dos interesses do reino, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando a nossa vida se alinha com o propósito de Deus, deixa eu falar, o propósito de Deus é perfeito para cada um de nós. Deus já supriu tudo que você necessita, mas o suprimento está dentro do propósito, amém? Tem gente que acha que a bênção é algo automático, né? Você sabe, Abraão, vamos lá para Gênesis 12, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela, vai ser tu uma bênção. E Deus manda Abraão ir para um lugar, manda ele ir passar por um deserto. A Bíblia fala o deserto de Gerar. E aí fala, e Abraão era abençoado, sistematicamente. Ele é um cara dentro do propósito de Deus, seguindo a vontade de Deus, saiu da sua casa, deixou tudo, foi fazer aquilo que Deus mandou. A Bíblia fala que o negócio apertou lá. E o diabo às vezes dá uns apertos assim para ver até que ponto a gente está firme no propósito, né? E aí fala que Abraão ficou assustado, se desesperou e desceu, desviou do propósito. Abraão foi parar lá no Egito, na casa de Abimeleque, né? Pergunto para você, Abraão foi abençoado lá na casa de Abimeleque? Estava fora do propósito. Foram 12 anos que Abraão perdeu na vida dele. Depois desses 12 anos ele volta, ele para exatamente onde ele havia deixado de fazer o propósito de Deus. Então o propósito, deixa eu dizer, não está na pessoa, a bênção não é na pessoa, a bênção não é no lugar, a bênção é no propósito. Se você está no propósito, você é abençoado. Se você não está no propósito, pode ser quem for, irmão. Tem gente que acha que bênção é a pessoa, né? Aí, eu vou lá ver o abençoado. Não, a bênção é no propósito. Quando você entende que você está no propósito, você é abençoado. Amém? Então veja, deixa lá o versículo, porque eu estou usando ele como eu não fiz esboço. Então veja, eles perseveravam. Para que você persevere, você tem que estar no mesmo propósito. Senão vai estar um brigando com o outro, cada um querendo ir para um lado, cada um querendo fazer uma coisa, querendo fazer do seu jeito. Então a primeira coisa nós temos que alinhar. Como é que se alinha? Mesmo pensamento. Então quem caminha junto vai assimilando, vai entendendo, começa a compartilhar das mesmas coisas, do mesmo pensamento. Se você acompanhar tudo que a gente prega aqui, você pegar todas as mensagens dos últimos 5 anos, ela tem uma direção, ela tem um sentido, ela aponta para um lugar. Quer viver o propósito de Deus, quer pregar o evangelho, quer fazer discípulo. Então, nós precisamos desfrutar dessa unidade, desse caminhar junto e dessa perseverança. Então, primeiro, igreja, ela é junto, igreja é com os irmãos, não existe igreja sozinho. Segundo, ela tem a mesma direção, ela tem o mesmo propósito, ela tem o mesmo pensamento, ela tem um único objetivo principal. Amém? Segundo, no que eles perseveravam? Havia o ensino dos apóstolos, né? Então uma igreja que persevera no ensino é uma igreja que estuda. É uma igreja que procura conhecer a palavra. Ela não é uma igreja onde simplesmente as pessoas estão lá para ir. Não, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Não, uma igreja que buscava o conhecimento da palavra de Deus. Sabe, deixa eu dizer, você precisa investir na sua vida. Você precisa investir em conhecimento. Você precisa investir no conhecimento da palavra de Deus. Eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve para Tito, fala, olha, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, irmão, senão as coisas não vão acontecer na sua vida. Eu falo muito aqui do evangelho de segunda mão, você vai ficar sempre ouvindo história pelo ouvido dos outros. Sabe, nós precisamos conhecer a palavra. O apóstolo Paulo fala, bem sei em quem eu tenho crido, ou seja, eu tenho convicção das coisas que eu faço, eu tenho convicção para onde eu estou indo, eu tenho clareza da palavra. Senão você vai ficar me olhando com cara de desconfiado. Fala, será que é verdade? Olha na palavra, estou pregando a palavra de Deus, e se eu não estiver pregando a palavra, você vai ver. Seja bereano, né? Mas não se chama de bereano, não, que é feio demais. Um dia
Bereana, a Bíblia fala que eram os irmãos que foram, Paulo foi pregar na Bereia, né? E tudo que ele pregava, eles corriam lá na Bíblia e checavam, né? E Paulo elogia eles, né? Não, esses irmãos foram muito zelosos com a palavra. Aí eu vi agora igreja com o nome Bereana, os caras se autoelogiando, né? Não, nós somos zelosos com a palavra. Mas veja, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender as Escrituras, né? Eu já contei meu testemunho aqui para os irmãos. Eu, desde que me entendo por gente, frequentando igreja evangélica, fui criado na igreja presbiteriana, depois fui para a igreja batista, depois passei um tempo na Assembleia. Você vê que foi uma progressão, né? Mas apesar de sempre ouvir as Escrituras, eu entendo que a minha vida só realmente deslanchou quando eu comecei a estudar para valer. Eu fui nesse curso, inclusive, o curso de maturidade no Espírito, que realmente eu comecei a estudar as Escrituras e entender, porque eu tinha os textos esparsos, mas realmente eu conectei tudo e comecei a entender o propósito. Senão eu ia estar vagando, fazendo, sei lá, mas nós precisamos ter clareza, precisamos ter estudo da palavra. O que mais? Era só isso essa igreja, uma igreja que perseverava no ensino. Se eu parasse por aqui, irmãos, deixa eu falar, porque eu já vi isso acontecer. Ia ser uma igreja mais chata do mundo. Porque eu já vi igreja de cara que é intelectualizado. E é um bando de chato, porque um quer ser mais intelectual que o outro. Cada um tem a sua opinião. É uma igreja horrorosa. Onde que azeita isso aí? Na comunhão. Na comunhão você pratica aquilo que você aprendeu nas Escrituras. Senão vira uma igreja de teórico. Vira uma igreja de teólogo, né? Não sei que dia desse, irmão, olha lá, meu teólogo, não, teólogo, não quero saber de discussão da palavra, né? Esse negócio de ficar debatendo se ovo tem pelo ou não. Irmãos, veja, aquilo que nós aprendemos é para ser praticado, é para ser vivido. Nós não estamos aqui para debater teologia, nós estamos aqui para falar da vida de Deus. Jesus nunca caiu na besteira de discutir teologia com fariseu. Nem mesmo com os discípulos. Chegou lá alguém que era cego de nascença. Aí os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, olha aí. Porque eles acreditam, e corretamente, que toda doença é uma maldição por causa do pecado. Eu falei: e aí, ele nasceu assim? Deu tempo dele pecar quando ele estava na barriga da mãe? Ou ele é assim porque os pais dele pecaram? Jesus respondeu, falou: não. Ele falou: olha, não importa se foi assim assado, mas que para se manifeste a glória de Deus, ele vai ser curado agora. Chegou lá para a mulher adulta, o povo queria apedrejar, e agora? Pela lei de Moisés manda apedrejar, o que você faz, Jesus? Olha, ele não respondeu. Falou: quem tiver o primeiro pecado, atire a primeira pedra. Acabou. Jesus nunca caiu na besteira de discutir teologia. A mulher lá no poço de Betesda, uns estão falando que tem que adorar em Jerusalém, outros em Samaria. Olha, o que importa é que adorem em espírito e em verdade. Sabe, nós não estamos aqui para discutir teologia, nós estamos para declarar a palavra de Deus. Então veja, mas na comunhão dos irmãos é quando nós aprendemos a ser igreja, irmãos. É com o defeito do irmão que nós vamos sendo aperfeiçoados, e é com o nosso defeito que a gente vai aperfeiçoando os outros. Não existe amadurecimento sem esse processo prático de caminhar junto uns com os outros. Por isso a gente dá tanto enfoque a isso. Eu já conversei com pessoas que fizeram parte da nossa igreja, eles falam que é uma marca muito forte da nossa igreja, a questão da comunhão. Porque para mim, e biblicamente você vê nesse texto, que ela é tão importante quanto a doutrina dos apóstolos. Você precisa, da mesma forma que é tão importante o ensino, é importante você ter a comunhão. Sabe, por isso, se você achava que, célula é um negócio opcional, é só uma opção, não. Comece a encarar isso como algo importante para o seu crescimento, importante para o seu desenvolvimento cristão. Aquela igreja, ela não foi a maior igreja de todas por um acaso, mas porque haviam coisas que ela tinha que a faziam se destacar. Isso era ela. Essas eram características dela. Eles andavam junto, eles perseveravam, eles estudavam, mas eles tinham comunhão, eles tinham tempo junto. Fala que
que a comunhão era o partir do pão. E mais do que isso também, as orações. Uma igreja sem oração, uma igreja sem intimidade, uma igreja sem vida com Deus, ela pode ser tudo do bom e do melhor, ela só não vai ser igreja. Vai ser um Rotary Club, vai ser o Lions, vai ser, aqui é comum, o clube de golfe, né? Vai ser qualquer coisa, vai ser um lugar agradável, mas não vai ser igreja. Se não tiver presença, se não tiver vida, se não tiver manifestação, irmãos. Então, nós precisamos estudar, precisamos ter comunhão, mas precisamos também ter tempo com Deus, né? E eu queria dizer que nós vamos investir mais tempo nisso. Já tenho falado com os líderes de nós passarmos mais tempo em oração nos nossos cultos, mas nós temos também horários específicos, né? Reuniões específicas de oração, vigílias, porque sem isso também nós não vamos atingir o alvo. Então, quando você olha essa fórmula dessa igreja de Atos, e como eu falei, para mim é a nossa referência, né? Você vai ver nos versos seguintes a consequência. Era uma igreja que crescia, que todo dia as pessoas se convertiam, uma igreja que, eu gosto de um termo também, que ganhava a simpatia de todos. As pessoas olhavam para aquela comunidade e falavam assim, uau, eu queria ser, gostei deles, né? Hoje é o oposto, o cara olha para os crentes e fala, Deus o livre, ser crente, né? O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu? Sabe? Então nós precisamos entender isso e seguir essa forma, irmãos, para que a gente possa desfrutar também daquilo que aqueles homens e mulheres desfrutaram naquele tempo. Uma igreja prazerosa, uma igreja em crescimento, uma igreja onde as pessoas eram tão conectadas umas às outras, que falam que até quando as pessoas tinham necessidade, outros vendiam as coisas para ajudar uns aos outros. Era uma igreja que andava realmente com um único coração e todos andavam no mesmo passo. E tinha a presença e a glória de Deus naquele lugar. Então, lembre-se, em unidade, andavam junto, eles perseveravam. Só mais um parênteses aqui. Perseverar, irmão, não é você vir numa reunião e, não deu certo, vou embora. Não, perseverar é porque é algo que não aconteceu naquele momento, mas ainda assim eles insistiram, como eu falei da panela de pressão, leva um tempo para esquentar, e aí vem a pressão, e a vontade é não suportar aquilo, mas tem um propósito, sabe? Perseverar é você ficar firme até que as coisas aconteçam, amém? Então era uma igreja que andava em unidade, uma igreja que perseverava, uma igreja que estudava, uma igreja que tinha comunhão, e uma igreja que tinha vida de oração, uma igreja que tinha vida de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos desejam fazer parte dessa igreja? Aleluia! Vamos ficar de pé e orar então, meus irmãos.